Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim e venho aqui para corrigir a prova para vocês da Polícia Federal da área administrativa nível médio, aqui na aulamóvel.com. Escuta, a gente vai fazer a parte de língua portuguesa e redação oficial e com eventuais recursos a gente publica após o gabarito oficial CESP, beleza? Claro que com esse gabarito o certo é esse aí. Passa para lá, põe aí no aulamóvel.com. Aí ó, Diego Amorim, língua portuguesa, sexo, drogas e rock'n'roll. Veio o textozinho bonitinho e disse: a coerência e a coesão do texto não seriam prejudicadas se o trecho, se o medo não fosse constante às pessoas da humanidade, fosse escrito da seguinte maneira: se o medo não for constante, as pessoas se unirão e incendiarão. Bom, esse uso do futuro aqui, ele é perfeitamente previsto pela regra gramatical. Então não seriam prejudicadas, o item comumente seria verdadeiro. Mas como ele pediu coerência e coesão do texto, eu, Diego Amorim, professor Diego Amorim, assumo toda a responsabilidade, ó, método Diego de ensino. Vou marcar como falso aqui, já colocando um asterisco, porque todos os meus colegas marcam como verdadeiro, mas para mim ela vem falsa, tudo bem? Beleza? Porque atrapalha sim a coesão, porque todo o texto está no, ó, se você for comigo, mas veja o espelho, é presente, tá vendo? Afetam presente. Aqui ele coloca passado, não fosse, o mundo era melhor, então seria, né, um lugar melhor. E aí a gente tem no meio do caminho um futuro que não se encaixa muito bem na coesão do texto, beleza? 2. O verbo alardear, esse é outro que vai dar problema aqui com os meus colegas, mas como eu, na verdade, eu gosto muito dos meus colegas, mas eu tenho uma opinião meio própria em relação a isso, todo mundo já me conhece. O verbo alardear em se fosse o tal ser humano forte que eu alardeio, esse alardeio aqui no texto, para mim, no sentido, no texto, está sendo empregado como espalho, como verbo espalhar, e não vangloriar, porque é justamente o contrário do que ele está fazendo. Para mim, necessariamente também é falso. Alguns colegas marcaram verdadeiro aí, por achar que no dicionário realmente alardear é vangloriar-se. Infere-se do texto que as mazelas que assolam o mundo se devem às desigualdades sociais. Essa é extremamente falsa. Ali ele também fala de violência de homens para homens, violência contra mulheres, não tem nada a ver com desigualdade social em si, tudo bem? Se deve necessariamente ao medo, não é isso? À falta de coragem, tudo bem? A ausência de coragem dele, ou do ser humano em si que ele está encarnando lá, não é isso? Beleza? Tranquilão? 4. Com base na leitura do texto, julgue os itens seguintes. A supressão das vírgulas que isolam a oração, se o medo não fosse constante, na linha 3, afetaria a correção gramatical do texto. Olha só, vamos lá no texto, linha 3. Se o medo não fosse constante. É uma oração subordinada aí, ó, adverbial, inserida entre as orações, está no meio do caminho. Então, realmente, a vírgula obrigatória, aí ela diz, não afetaria a correção gramatical, falso, afetaria sim. Beleza? Aí vem um outro texto aí, tranquilo? E fala, depende das ideias do primeiro parágrafo que do texto, que a identificação da origem do fenômeno social, representado pelos movimentos sociais ocorridos em 2013, seria suficiente para evitar que ela se agravasse. O reconhecimento da origem seria suficiente, o texto não diz em nenhum momento isso, questão falsa, sem grandes problemas, não é isso? Sem prejuízo para o sentido e a correção gramatical do texto, o trecho pôde-se constatar, gente, supor e pôde não é a mesma coisa no sentido, o item já está falso. Também, eu botei o que no outro, hein? Será? Errado, é? Olha, rapaz, só deu errado aí nesse boteco, né? E aí ele coloca que também ocorreu em outros países do mundo. Olha lá, ocorreram movimentos. Então aqui há um erro de concordância, gramática e sentido errados, não é isso? Então vamos lá. Vamos ver. Sem prejuízo para a correção, isso mesmo, errado. Os termos lá e cá, a primeira verdadeira do mundo, se referem lá, né, a outras partes do mundo e cá ao Brasil, já que ele está falando do Brasil, correto, perfeito, elementos aí de coesão, né, deíticos. Vamos lá. Na linha 13, a partícula C é empregada para indeterminar o sujeito. A frase é, nota-se que, aí tem o resto da oração. Gente, nota-se isso é notado, isso funciona como sujeito que sofre a ação, portanto é partícula passificadora. Nada de indeterminar o sujeito eu sei quem é. Cuidado, o que é indeterminado é o agente. Esse sim continua indeterminado. Então a oitava, falsa também. Tudo bem?
Por meio do termo hipóteses, são retomadas as ideias dos trechos, tornou mais graves as distorções do direito e espalhou a insegurança coletivamente. Essa também é certeza de ser certa, né? Porque ele coloca lá de hipóteses tanto um quanto o outro. Também ocorreram isso, ora se tornou isso, ora se espalhou aquilo. Em qualquer das hipóteses, então, está correto o ora. Muito bem. Na 10ª, a correção gramatical, bem como as informações originais do texto, serão mantidas caso o período as vítimas das agressões pessoais viram desprotegidas a paz e a segurança, direitos sagrados da cidadania, fosse escrita da seguinte forma: as pessoas agredidas viram-se desprotegidas em sua paz e segurança. Quando ele fala sua aqui, um amigo meu do Facebook me alertou, depois que eu coloquei o gabarito, de que talvez mudasse um pouco o sentido às informações originais, porque ele fala, as vítimas das agressões pessoais viram desprotegidas a paz e a segurança no sentido geral. Quando ele fala, as pessoas agredidas viram desprotegidas em sua paz e sua segurança, prerrogativas legais. É aqui específico. Eu concordo com ele quando ele diz que um é específico e outro é geral, mas eu acho que o CESP não vai ver esse problema. Se vir, você me aciona que eu, comumente, faço o recurso para você loucamente, né? Então, olha aqui, ó, Professor Diego é meu Twitter e Instagram. Entra lá, Diego Amorim, no Facebook para falar comigo, sem problema nenhum. O meu e-mail é professordiego@me.com. Beleza? Tranquilão? Segue o Brasília Urgente, as questões de redação oficial. A concisão, que consiste no respeito ao princípio da economia, é uma característica fundamental a telegramas, correto? E que é dispendiosa para a comunicação, correto de novo. É uma das comunicações mais caras que há. E aí vem a obrigatoriedade do uso padrão da língua e o requisito de impessoalidades são incompatíveis com a linguagem técnica. Falso. Eles são compatíveis. A linguagem técnica é que é incompatível com a comunicação oficial. Mas elas são compatíveis com a linguagem técnica. Tudo bem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser impessoal e ser técnico, um não significa levar ao outro. Admite-se o registro de impressões pessoais na redação oficial. Se você ler até aqui, o item é falso. Desde que o assunto seja de interesse público, isso é bom. E expresso em linguagem formal, é bom. Mesmo assim, eu marcaria errado. Vou botar um asterisco aqui para você notar. Mesmo assim, eu marcaria errado. Por quê? Porque não é a linguagem formal que vai dizer isso, das impressões pessoais. É a linguagem o quê? Impessoal. Eu posso imprimir impressões individuais ou pessoais na redação oficial? Posso. Mas a linguagem dessa impressão tem que ser uma linguagem impessoal. É a linguagem que importa. A maneira de expressar. Já caiu várias vezes no CESP. Essa questão aí pode ser dada como verdadeira por eles e a gente vai entrar com recurso. 14. O fecho respeitosamente não é empregado no aviso, certo? Até aí. Por quê? Porque o aviso, se é de ministro para ministro, na mesma hierarquia, então é atenciosamente. E o fecho atenciosamente é empregado tanto no aviso, certo? Quanto no ofício, certo? Repara, essa questão vai ser certa. Toma cuidado com ela na hora de você marcar, porque o ofício também pode ter respeitosamente. Mas ele não negou esse fato. Ele disse que o atenciosamente é empregado no ofício. É verdade, é empregado sim no ofício. Tudo bem? Mandar falso lá, eu entro com recurso. 15ª e última, no memorando dispensa-se o vocativo, correto? É o único documento que não precisa do vocativo, que deve, portanto, estar tanto no aviso quanto no ofício. Essa é uma questão verdadeira, questão correta, e está aí a prova, foi relativamente fácil, tirando as interpretação de texto, que sempre o CESP tem problema com elas. Tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, e aí você pode entrar em contato comigo a hora que quiser nos contatos que eu acabei de fornecer, para que a gente tire suas dúvidas, beleza? Beijo do gordo e até mais, cambada!